Sexta sessão extraordinária, 29 de abril de 2020. Convocada para as 17 horas e 45 minutos. Solicito, senhores vereadores, que anotem suas presenças. Havendo o número legal, declaro aberto o trabalho da presente sessão extraordinária às 18 horas e 5 minutos. Passamos à matéria da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1. Discussão única do projeto de lei número 39/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a adoção pelo Poder Executivo de medidas visando a alocação de recursos orçamentários e financeiros excepcionais para o combate ao Covid-19. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 39/2020. Com a palavra, presidente. A palavra, vereador Frank. Senhor presidente, nobre vereador Simone Bettini, sessão extraordinária hoje para tratar dois projetos. Mas eu gostaria aqui de falar um pouco a respeito desse projeto, que o Executivo enviou aqui para a Câmara, que é a respeito de locação de recursos orçamentários financeiros excepcionais para o combate de coronavírus. Quero primeiro também parabenizar aqui o presidente, que antes da sessão, que antecedeu a sessão, fizemos uma reunião e colocou em votação, em debate aqui, a possibilidade de retornarmos às atividades legislativas, provavelmente a partir do dia 11. Então, quero já parabenizar o presidente por essa condução e todos os nobres pares que assim entenderam. E dizer que nós também presenciamos aqui a vinda do secretário de Finanças da Prefeitura de Hortolândia, Pedro Galindo, que trouxe algumas informações a respeito do projeto e a finalidade do projeto. Sabemos que vivemos um momento de muita dificuldade para a nossa sociedade, um caso inédito, uma pandemia que assola a todos, sem distinção de classe, cor, credo, e Hortolândia não é diferente. Então, nós estamos todos aqui preocupados com a contaminação, preocupado com toda a consequência que é da questão do coronavírus para a saúde das pessoas, para a economia, enfim, aquele dilema que todos os brasileiros vivem entre a questão da saúde e a questão do emprego. Temos ciência disso e tentamos interpretar todos os dados para que, dentro de um bom senso, possamos colaborar com a melhor decisão. Mas quero dizer aqui que, quando se trata de recurso público, é papel fundamental do Legislativo, o trabalho de fiscalização, o trabalho de acompanhamento do recurso público. E nós tivemos aí, por uma decisão também já tomada, de paralisar as atividades do Legislativo por um período, principalmente aquele período inicial, presidente. Uma tomada de decisão importante, porque nós não tínhamos noção exatamente de como se desenvolveria essa questão da contaminação do coronavírus. Porém, é importante salientar de que os recursos dispostos ao custo do combate do coronavírus são recursos públicos e nós temos, por obrigação, acompanhar e fiscalizar o gasto desse recurso. O secretário esteve aqui, o secretário Pedro Galindo, e trouxe uma informação que me deixou um tanto quanto preocupado, porque nós não tivemos, nesse período de atividade, nós não podemos aqui, pelo Legislativo, formular os requerimentos, que é exatamente a ferramenta que nós utilizamos para fiscalizar o Executivo. E trouxe uma informação que, de 16 de março a 26 de abril, a Prefeitura Municipal de Hortolândia gastou
entre 40 a 50 milhões de reais no combate do Covid aqui na cidade de Hortolândia. Por que me preocupa? Porque eu, como todos os nobres vereadores, acompanhamos a situação muito de perto. Inclusive, acompanhamos o atendimento nas unidades de saúde, acompanhamos a questão do CRAS, da entrega de cesta para as famílias, acompanhamos todas as atividades do Executivo para o combate. No entanto, ao meu ver, obviamente nós vamos trabalhar com o retorno das atividades, num propósito de acompanhar e fiscalizar os gastos, eu não consigo, a grosso modo, verdadeiramente, reconhecer que Hortolândia já gastou quase 50 milhões no combate do coronavírus. Digo isso por quê? Porque nós sabemos que o maior gasto se dá no atendimento de maior complexidade. E Hortolândia, nós sabemos que sequer tem um leito de UTI. E que entre os casos de UTI que nós tivemos, foram encaminhados para cidades aqui da região, principalmente Sumaré, né, que houve inclusive alguns óbitos. Nós sabemos que, segundo o boletim da Prefeitura Municipal, o número que eles apresentam, total, em torno de 500 casos suspeitos, mas que quase 400 são de síndrome gripal, casos leves, sem exame. E que desse total, a grande maioria, segundo está no boletim, estão em domicílio. Então, não é uma estrutura utilizada do aparato da rede pública de saúde. Uma outra avaliação é de que, não havendo o atendimento de consultas pré-agendadas, não havendo cirurgias, aquelas cirurgias seletivas, todo esse gasto deixa de existir. Então, deveria estar refletindo no orçamento. Entre tantas outras questões que nós vamos nos aprofundar com a retomada das atividades do Legislativo. Então, a informação trazida pelo secretário de Finanças me alertou, né, de algo que nós precisamos nos aprofundar. E não estou aqui dizendo que há alguma irregularidade, não é isso. Eu só estou dizendo que nós precisamos fiscalizar para saber se a destinação dos recursos estão indo exatamente nos pontos principais. Por exemplo, nós não temos a informação de que a Prefeitura Municipal adquiriu testes do Covid. Não está testando, né, os suspeitos. Então, algo que nós precisamos nos informar, precisamos de informações. Então, ao passo que a Prefeitura já gastou 40 a 50 milhões, isso é da reserva de remanejamento do limite que essa casa aprovou para o prefeito, durante a gestão, trabalhar, né, ali o seu orçamento, podendo remanejar e transpor as dotações orçamentárias na faixa de 10% das despesas totais, que, segundo o secretário, 10% representa 90 milhões de reais. Então, o que eu observo? Apresenta-se agora um projeto solicitando a essa casa que amplie em mais 10% o limite para que haja, por parte da Prefeitura, as transposições e transferências de dotações orçamentárias para o combate do coronavírus. O que eu penso? De que isso é importante, né? A Prefeitura não pode ficar engessada caso haja uma necessidade, então, inclusive por recomendação do tribunal, que tenha lá uma conta específica, né? uma ficha específica para o combate, mas eu não entendo, né, a necessidade, nesse momento, de a gente ampliar ou dobrar o limite de remanejamento da Prefeitura, que, diga-se de passagem, com essa condição, dificulta-se muito a essa casa, a todos os vereadores, acompanhar esse trabalho do orçamento. Penso que seria razoável, até porque, como o secretário mesmo colocou, a grande dificuldade seria o fechamento do orçamento no final do ano, né, para contemplar os índices de despesas fixas, né? Então seria no final do ano essa grande necessidade.
e aí utilizaria o limite para poder fazer o ajuste, para poder apresentar os 15% da educação, os 25% da saúde, isso acho que é favorável. Agora, 10%, nós estamos entrando em maio, né, essa casa autorizar um remanejamento em torno de 90 milhões, eu acho que é um valor virtuoso, um valor que a gente poderia ponderar, né, seria, no meu ver, uma necessidade que aos 5%, ou seja, dando uma margem de 45 milhões para a prefeitura, além daqueles 3,5% que ele tem já dos 10% dado na lei. Então, nós estaríamos falando aí em algo de 80 milhões de reais que a prefeitura poderia, ao longo do combate do coronavírus, fazer as transposições sem que houvesse a autorização expressa dessa Casa Legislativa, que é assim que diz o regimento, caso não haja essa autorização. Não sabemos, como bem dito também pelo secretário, quanto tempo vai durar esse combate, qual a intensidade desse debate, desse embate, qual a necessidade. Agora, na modalidade de hoje, e agora com a informação do presidente, que nós vamos retomar as atividades de uma forma presencial ou não presencial a partir do dia 11, havendo uma necessidade maior, e a gente compreendendo o contexto, nada impede de que se viesse um outro projeto, complementando, pedindo, sim, mais um limite, mais um percentual, para que o governo pudesse fazer desdobramento das dotações sem autorização legislativa, em que pese nós sabemos que sempre essa casa esteve disponível para que o prefeito enviasse aqui toda e qualquer transposição para a nossa avaliação, em todo o período, desses 3 anos e meio de mandato. Então, compreendendo talvez nessa necessidade, diz aí o Pedro Galindo que ainda está por vir 30 milhões de emendas parlamentares para a Hortolândia, então que ele precisava suplementar aquelas que ele desfez agora da dotação. Entendo que seria bem razoável, dentro de um bom senso, se nós tivéssemos a condição de deixar ampliado num percentual de 5%, que isso significaria em torno de 45 milhões, mais o que ele já tem de percentual da lei, gastou 6,5, ainda tem 4,5, 3,5, e havendo uma necessidade, a gente daria uma outra autorização futura, para o governo poder remanejar sem autorização legislativa. Eu penso que, dentro do bom desempenho do nosso papel enquanto fiscalizador, acompanhando o desdobramento do orçamento, havendo a necessidade, que não há aqui ninguém dizendo que não há necessidade de se fazer as modificações, mas dentro de um bom senso, dentro da legitimidade do legislativo, para poder cumprir o seu papel, estar próximo da execução do orçamento, principalmente neste momento, em que se há um estado de calamidade e que se muda a lei de licitações, inclusive. É importante que o legislativo tenha condições e capacidade de acompanhar para e passe todos os investimentos, porque nós temos preocupação, vereador Ceará, com a saúde da população, com o bem-estar da população e queremos poupar vidas, mas também nos cabe, enquanto parlamentar, representante do povo, fiscalizar de perto todo o recurso público, inclusive esse encaminhado para o combate do coronavírus. Então, penso que a minha posição em relação ao projeto não é uma posição contrária, por entender que há necessidade de se criar instrumentos para que o Executivo possa, de fato, trabalhar e efetivamente fazer o combate, que é esse o nosso grande propósito, que tenha efetividade. Graças a Deus, ainda dispomos de um orçamento muito importante, um orçamento que é uma referência, que nos dá condição de realmente fazer o enfrentamento, levando em consideração que, infelizmente, nós não temos, depois de tantos anos, condição de fazer aqui o atendimento do hortolandense nos casos de maior complexidade, que seria o gasto maior, mas entendemos que é necessário ter uma retaguarda feita com o recurso advindo do orçamento da Prefeitura. Por isso, eu entendo que o projeto é importante, porém não concordo
com o percentual de 10%, ou seja, 90 milhões de reais a mais para que a Prefeitura faça as transposições em ficha, sem que passe aqui, né, pelo filtro dessa casa, pela consideração dos vereadores e que possamos efetivamente fazer ali nosso papel de fiscalização. Então, presidente, quero deixar aqui essa ponderação em relação ao projeto, né, discordando aí do percentual e do volume de recursos, né, que estaríamos deixando aí para que a Prefeitura fizesse o remanejamento sem autorização legislativa. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão, projeto de lei número 39, 2020. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Ceará. Senhor presidente, senhores vereadores, recebi esse convite pelo vereador Frank para essa sessão, obrigado, vereador, e dizer que estamos aqui, né, ao longo dos meus 15, quase 16 anos de mandato, eu nunca travei um projeto que eu engessasse o Poder Executivo para fazer suas ações. Pois bem, sempre estamos aqui à disposição. Agora, estamos num momento crucial na nossa cidade e daí vai para todas as cidades do nosso país. Agora, esse projeto que o Poder Executivo mandou essa casa em regime de urgência, lógico, pedindo que nós autorizássemos 90 milhões, de 80 a 90 milhões. Pois bem, eu sei que nós estamos em calamidade e quero aqui dizer a minha tristeza com a situação que está posta. Agora, também, não quero aqui também, até porque eu ainda vou pegar dados, quando o secretário de Finanças do Poder Executivo vem a essa casa dizer que gastou quase 50 milhões de reais em 40 dias. Eu fico aqui vendo, conversando com as pessoas, está todo mundo em casa. Parou-se as consultas, parou-se os exames, e o prefeito está gastando, em média, mais de R$1 milhão por dia. Nós não temos uma UTI. Os casos de coronavírus estão saindo para cidades vizinhas. E daí ele pede que nós aqui aprovássemos mais, através dessa lei, mais 10%, para ele gastar sem precisar do poder legislativo. Será que nós não podemos acompanhar esses gastos? Sempre estivemos aqui à disposição do Poder Executivo. Agora ele quer que nós abrimos aqui mais 10%, sendo que a hora que ele precisa de fazer um remanejamento, uma transposição, estamos aqui pronto para aprovar. E se nós fizermos aprovar isso aí, ele pode gastar 90 milhões, como gastou 50 milhões, sem precisar que a Câmara acompanhe, entre aspas, né? Mas eu gostaria que viesse para cá cada impacto de gasto. A Câmara está em recesso. Não, em recesso não, está fechada, né? Mas sempre estamos aqui à disposição. Agora, eu não me conformo quando o Poder Executivo gasta
quase 50 milhões, e o que eu ando na cidade é as pessoas desassistidas. A humilhação para pregar uma cesta básica. Medicação, insumos, não tem. Espera-se que essa casa de lei volte ao seu normal para poder o prefeito municipal vir a essa casa de lei explicar aonde foi 50 milhões em 40 dias. Eu quero que ele explique, porque aonde eu passo, as famílias desassistidas, oxalá uma cesta básica, é o que eu vejo. Mas como ele é executivo, né, eu vou fazer interferência? Vou sim, mas quando eu ver as notas e aonde ele gastou esse valor vultuoso em receita em tão pouco tempo, porque sempre que eu passo por aí, só vejo só o carro de som, né? Só vejo carro de som, pessoal para dentro de casa, comerciante, fecha em tudo. Mas eu gostaria, porque, vereador Simone Bettini, a cidade nossa não é tão grande. Quando gasta-se 1 milhão, a população tenha acesso. Quando gasta 2 milhões, nossa, que coisa linda. Agora, 50 milhões de reais, se você perguntar para a população de Hortolândia hoje, o que foi feito com esses 50 milhões, eles vão falar, vereador, eu não fui assistido com esse recurso. Não teve uma obra, não teve uma UTI. Nós não temos aqui uma tomografia, nós não temos ressonância. A Câmara Municipal doou carros, o presidente dessa casa doou 850 mil reais para equipamentos. Estamos aqui daqui a pouco aprovando 20% de desconto do nosso salário. Agora, eu não me conformo com um valor gasto de 50 milhões, sendo que o povo está em casa. Sendo que a população, as que precisam de uma cesta básica, é uma humilhação. Eles passam, coitados, até constrangimento, vereador Frank. Uma cesta básica. Mas eu quero sim, vereador Frank, terminar meu mandato, meu 4º mandato, o prefeito explicar cada centavo aonde ele colocou 50 milhões de reais, porque é dinheiro do povo. Pouco que eu ando na cidade, eu não vejo as pessoas sendo assistidas. Era isso, senhor presidente. Senhores vereadores, o projeto de lei 39/2020 continua em discussão. Com a palavra o vereador Tiago. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Simone Bettini. Venho aqui falar de forma breve a respeito de um projeto de lei enviado pelo Executivo, pelo prefeito, que fala acerca da autorização. Autoriza a adoção pelo Poder Executivo de medidas visando a alocação de recursos orçamentários financeiros excepcionais para o combate ao coronavírus. Vamos traduzir? Autoriza que sejam feitos remanejamentos, tirar dinheiro de um lugar, colocar em outro, desde que exclusivamente para o combate ao coronavírus. Perfeito, concordo. Nós estamos vivendo um momento em que nós não conseguimos medir, mensurar esse inimigo que nós temos hoje chamado coronavírus. Mas nós também não conseguimos medir os gastos que foram feitos até agora, tendo em vista que as sessões em todos os municípios foram suspensas. E aí nós vamos falar em números. Nós estaríamos autorizando um total de até 90 milhões de reais a serem gastos até o final do ano. 90 milhões de reais a serem gastos até o final do ano, tudo bem, eu concordo que pode não gastar os 90 milhões, mas pode gastar os 90 milhões. Nós poderíamos fazer com 50%.
Metade disso, 45 milhões. E precisando de mais, o Poder Executivo pode mandar para essa casa. Aliás, nós estamos em sessão. Nesse momento, nós estamos em sessão extraordinária. Eu tenho certeza que qualquer vereador viria para cá para votar um projeto de combate ao coronavírus, seja de R$1.000 ou de 10 milhões de reais. Mesmo que não normalize a sessão, nós estamos em sessão extraordinária. Podemos voltar aqui em sessão extraordinária quantas vezes for preciso, ao invés de autorizar deliberadamente até 90 milhões até o final do ano. Acho muito vago. Particularmente, gostaria de propor que fosse feito um valor menor. 5%, 45 milhões é bastante dinheiro, levando em consideração que os pacientes de alta complexidade do coronavírus não ficam aqui no município. Nós não temos UTI, então nós não temos o gasto que alguns municípios têm. Enfim, falar de forma breve e clara, apenas para pontuar aquilo que eu penso. Vereadores, o projeto de lei 39/2020 continua a discussão. A palavra, o vereador Paulão. Nobres pares, boa tarde. Eu quero aqui pontuar algumas questões que eu acho que são importantes nesse debate, extremamente proveitoso e salutar. Se você achar mais confortável falar do seu microfone, que está todo mundo usando. Que isso fica à vontade, tá? Agora o senhor me colocou medo na fala. Agora o senhor devia ter me falado isso antes de ter vindo para cá. Agora já foi. Agora eu vou pôr a máscara para poder falar daqui. Obrigado, senhor presidente, pela preocupação. Acho que dá para ouvir, fica audível, né? Mesmo com a máscara. O que é importante nesse debate republicano sobre essa situação? Bom, a primeira questão ressaltada é de que todo mundo está preocupado com a situação do que nós estamos vivendo, que é uma situação atípica e pegou o mundo inteiro sem condições de reagir à altura a essa tal pandemia. De outro lado, eu penso, nobres pares, que houve um erro de interpretação aqui em algumas questões que foram ditas da seguinte maneira. O que eu entendi, e aí depois nada que uma ligação para o secretário possa resolver, o que eu entendi que o secretário Pedro Galindo disse é o seguinte: já remanejei de 40% a 50%, de 40 a 50 milhões de reais. Ele não disse, no meu modo de entender, pelo que eu não me lembro de ter ouvido, que ele disse, eu já gastei com saúde de 40 a 50 milhões de reais. Se ele remanejou de 40 a 50 milhões, não quer dizer que ele tenha gasto de 40 a 50 milhões. Aí, Vossa Excelência entende essa situação. Eu entendi dessa maneira, mas posso ter entendido errado. Nada que uma ligação depois possa esclarecer isso. Porque no meu entendimento ele falou sobre remanejamento e não sobre gasto. Sobre gasto é uma questão, é uma coisa. Remanejamento é outra totalmente diferente e aí Vossas Excelências entendem a diferença de uma coisa e da outra. Bom, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, que eu acho que é extremamente importante. Antes da gente transformar esse debate em um debate político, eu acho que temos que manter esse debate no campo que ele é, de ter que ter informação, o vereador tem que saber sim, temos que saber onde foi gasto cada centavo, é papel nosso, é direito nosso, e para isso nós somos eleitos também. Mas nós não podemos criar, na dúvida, uma fala que possa demonstrar uma coisa que na realidade não foi dita. Então, a primeira questão é checar essa informação. A segunda é dizer que, mesmo que tenha sido gasto outros valores que não sei aqui mencionar, nós temos hoje um negócio chamado Portal da Transparência. O próprio secretário disse isso também. Nós temos que colocar e vamos alimentar o Portal da Transparência com tudo que nós gastamos, porque o Tribunal de Contas pediu para que a contabilidade do Covid-19 seja feita à parte. Ou seja, todo mundo que olhar para a transparência... Vou tirar isso, tá louco. Para transparência dentro dessa questão do Covid-19, vai lá enxergar o que foi gasto, onde foi gasto, quem comprou, como pagou e etc. e tal. Flexibilizou a questão da lei de responsabilidade fiscal, da lei de responsabilidade, não, da lei de licitação, mas a prestação de contas
tem que ser feita e tem que ficar à disposição. Então, sendo assim, nós não estamos falando de dinheiro que está sendo gasto e que ninguém tem condições de saber aonde foram gastos. Não é verdade isso. Todos esses recursos vão ser prestados contas para o Tribunal de Contas. O próprio Ministério Público da cidade está acompanhando esses gastos na busca de querer informações. E nós, como vereadores, no momento que a sessão for retomada, como o presidente aqui já se posicionou pela fala de alguns pares dessa casa, um requerimento pedindo detalhamento dessa questão, e aqui nessa tribuna, nessa legislatura, nunca foi negado nenhum tipo de requerimento pedindo informação, seja do que fosse. Então, o que vai fazer? Nós temos o Ministério Público verificando de um lado, Tribunal de Contas do outro, a sociedade através do portal da transparência para o Covid-19 e a gente exercendo o nosso papel de fiscalização, de buscar informação de tudo que foi gasto, onde foi gasto, de cada centavo, de cada coisa. Então, o que eu penso, nobres pares, para o discurso e o debate político ser republicano, é de que antes que nós tenhamos qualquer informação correta, que não se crie na cidade, já basta a pandemia, que não se crie uma fala ou uma especulação política de uma situação que ainda não se tem certeza, para que a gente possa manter essa seriedade e a serenidade do debate. Porque a oposição, os vereadores que querem fazer uso desse argumento para lá fora, acho ele extremamente salutar, faz parte do processo e deve fazê-lo da maneira que entender. Só que eu quero pedir, dá uma ligadinha para o secretário de Finanças e pergunta para ele, você falou que você já gastou 40, 50 milhões em saúde, ou se você remanejou 40 ou 50 milhões? E se foi remanejamento, quantos milhões você gastou na saúde? Eu acho que essas duas perguntinhas, elas podem evitar o desgaste, né, e o atropelo político de uma questão que é extremamente importante para a vida das pessoas. Perdemos uma amiga nossa, da nossa igreja, agora essa semana passada. Triste, todo mundo entristecido, dói demais, não é? Uma pessoa que a gente conhece de muito tempo, nova, e que se juntou a outras questões e terminou sendo ceifada a sua vida. Então essa questão é muito séria. O que nós precisamos é continuar tratando nesse mesmo nível de seriedade que aqui foram apresentadas as questões. Dentro disso, eu entendo que, como nós não temos uma outra proposta sobre a mesa, o que nós temos e o que nos cabe é favorável ou contrário. Eu prefiro ser favorável para garantir que se tenha, numa necessidade, nós tenhamos condição imediata de reagir à ação. Não vejo nenhum problema nisso, sabendo que nós não perdemos o poder de fiscalização. Por isso, presidente, falo essas poucas palavras com o objetivo de fazer com que nós tenhamos clareza por que estamos votando, como estamos votando e no que estamos efetivamente votando. Vereadores, o projeto de lei 39/2020, continua a discussão. A palavra, presidente. A palavra, vereador Eduardo Paus. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, aqueles que nos acompanham, gostaria de me posicionar no tocante ao projeto de lei 39 de 2020, com muita tranquilidade e buscando primeiro um consenso e um entendimento na Câmara Municipal do que nós estamos votando aqui hoje. Presidente, eu vou pedir licença aqui, a distância segura eu vou tirar, porque realmente a máscara ela atrapalha ao fazer uso da palavra aqui, tá bom? É só o entendimento deixar registrado aqui que o não uso da máscara somente no decorrer do uso da tribuna, mas a gente está tomando todas as precauções aqui, cuidado aqui com a questão da saúde e da segurança. Eu gostaria, continuando, presidente, de pedir um consenso e um entendimento de todos os vereadores da Câmara Municipal no quesito ao projeto de lei 39 de 2020. Existe um dito, presidente, que nós não podemos entrar dentro da casa de outros e querer arrumar a gaveta da casa das outras pessoas. Nós temos que arrumar as gavetas da nossa casa. E também existe um dito de que os vereadores devem, é nossa função, fiscalizar e com muita eficiência as contas do Poder Executivo. Principalmente quando a gente está aqui assinando, na verdade, nós estamos permitindo que a Prefeitura, que o Poder Executivo, gaste, se preciso for,
mais 10% do orçamento do município, abre parênteses, desde que seja gasto no combate à Covid-19, ao coronavírus, fecha parênteses, né? Mas para a gente chegar nessa decisão de votar sim ou não no projeto de lei, a gente precisa fazer retroagir um pouquinho. Esta Câmara Municipal já votou na peça orçamentária do município, que é formada pelo PPA, é formado pela LDO, é formado pela LOA, uma margem de 10% que a Prefeitura pode remanejar sem passar pela Casa de Leis. Os 19 vereadores aqui presentes já votaram. Eu me lembro ainda que em um desses projetos de lei que veio para cá, essa margem de 10% a Prefeitura tinha enviado com 15%. E os vereadores se reuniram e falaram, não, nós não queremos que mude de 10% para 15%, nós queremos que permaneça em 10%. E a Prefeitura assim fez. Mandou aqui, aceitou a questão dos 10%, nós votamos e aprovamos essa lei. Pois bem, o projeto 39 de 2020, ele vem acompanhado da mensagem, e foi protocolado junto com o projeto, a mensagem 011, que faz aqui a justificativa e a importância de nós votarmos nesse projeto. E aí eu gostaria de fazer minhas as palavras do vereador Paulão, falando que aqui nesse projeto não me cabe votar 5%, 7%, me cabe que a Prefeitura está pedindo 10%. Ou eu voto sim, ou eu voto não. Então eu gostaria de falar aqui que eu voto sim e justificar o meu voto. Por que eu voto sim? Na mensagem 011, lá atrás, no penúltimo parágrafo lá, não, um pouquinho para cima. Eu vou ler o texto aqui, ó. Ocorre. Calma aí que eu vou achar aqui. Aqui, ó, no penúltimo parágrafo. Ocorre que em apenas 40 dias de enfrentamento da pandemia, fomos obrigados a consumir cerca de 40% da margem. De qual margem que é esta? Que essa mensagem está falando. Esta mensagem está falando 40% da margem daqueles 10% que nós aprovamos lá na lei orçamentária. Se nós temos um orçamento, desculpe vereadores, mas eu não sei precisar qual foi o valor do orçamento aprovado, mas vamos arredondar para ficar fácil de fazer conta, em torno de 900 milhões. Nós aprovamos, então, na peça orçamentária do município de Hortolândia, 90 milhões para que a Prefeitura possa remanejar sem passar pela Câmara Municipal. E a mensagem 011 fala que já foi comprometido cerca de 40%. Não fala em momento algum que foi gasto, foi comprometido. Se a gente fizer conta, 40% de 90 milhões estaria girando em torno de 36 milhões, e não em torno de 50 milhões, como foi dito aqui, e ressalvo, não significa que gastou 36 milhões, significa que comprometeu, significa que a Prefeitura não quer colocar em xeque a questão salarial, a questão de 13º, as dificuldades que o município poderia enfrentar se comprometesse essas margens. Agora, vereadores, a lei vem e fala o seguinte, que além desses 10% que já está comprometido em torno de 40%, a Prefeitura está vindo até a Câmara Municipal hoje falando assim, Câmara Municipal, vereadores, nós gostaríamos que os vereadores aprovassem, dessem para a gente mais 10% do orçamento, caso haja necessidade para o investimento no combate da Covid-19. Caso haja necessidade, para que nós não precisamos estar mandando projeto de lei um de cada vez aqui para a Câmara Municipal, para serem votados e aprovados ou reprovados por vocês. Eu entendo que isso é uma desburocratização. Eu entendo que a Câmara Municipal, ao aprovar esse projeto de lei, terá, a partir do momento que estiver em funcionamento, e aí eu gostaria de fazer também o pedido ao presidente da Câmara, ao vereador Nego, que agilizasse o máximo possível, que pudesse
está buscando ferramentas, né? Dia 10 de maio agora, o governador do estado de São Paulo deve se manifestar, eu entendo que nós devemos aguardar, né? Aliás, uma das qualidades do município de Hortolândia, uma das qualidades é que o município de Hortolândia não tem sido omisso, tem seguido firme nessa questão do combate à Covid-19, mas se nós ainda olharmos para os nossos números aqui no município de Hortolândia, é assustador. Nós temos hoje em torno de 230 mil moradores e nós já estamos com 6 óbitos no município de Hortolândia. E a gente sabe que existe ainda muitos casos aguardando o resultado de exames. Então eu entendo que com essa situação da saúde que o país, que o mundo está vivendo, o Poder Executivo está vindo até essa Câmara e está solicitando para a gente, olha, aprova mais 10% porque a gente não quer comprometer, a gente quer ter a flexibilidade de trabalhar. A gente quer ter a flexibilidade ali de fazer o máximo para salvar as vidas. Isso aqui não está falando o que está sendo gasto, gente. Isso aqui nós estamos falando de orçamento. Orçamentário não é financeiro. Não significa que foi gasto 36 milhões. Eu gostaria muito de fazer um pedido que nós não façamos a política do mal, sair por aí falando que o prefeito já gastou 50 milhões, já gastou 36 milhões, aonde foi gasto? As unidades estão vazias. Não é isso que está se falando o projeto de lei. O projeto de lei está falando de um orçamento, a possibilidade de se gastar se preciso for. E se pudesse, e se nós soubéssemos qual é a conta, eu tenho certeza que nós aprovaríamos aqui o valor exato, o percentual exato. Mas algum dos 19 vereadores aqui poderia falar quanto será necessário para se fazer o combate à Covid-19 no município de Hortolândia, entendendo que o município de Hortolândia pertence ao estado de São Paulo, entendendo que o estado de São Paulo pertence ao Brasil, entendendo que Brasília está sem comando, entendendo que enquanto a população morre nos municípios, nós temos um presidente que está indo para praticar tiro-alvo e dar risada. Quanto será possível, quanto será preciso aqui no município de Hortolândia para a gente fazer esse investimento do combate ao Covid-19? Eu quero dizer para os vereadores que não está sendo fácil para ninguém. Não está sendo fácil para os comerciantes que estão fechados, não está sendo fácil para os vereadores que estão sendo atacados, não está sendo fácil para o prefeito que tem que tomar a postura porque lá em Brasília não estão tomando, não está sendo fácil para o governador que tem que sustentar e a gente não sabe até onde vai conseguir sustentar esse isolamento, porque hoje parou de ouvir a classe dos médicos. Os médicos estão gritando, estão implorando para fazer uma coisa. E alguns políticos insistem em passar por cima da opinião dos médicos. Ainda dizem que é um plano para derrubar o político A, B ou C. Vereadores, eu gostaria de pedir para vocês, com todo respeito, que ao votar sim ou ao votar não nesse projeto, eu quero dizer que eu voto sim, que votassem com um entendimento pleno de que não foi gasto 36 ou 50 milhões, conforme já foi dito aqui, presidente. Que foi comprometido uma reserva. E o governo está pedindo para que seja aumentada essa reserva. Se nós soubéssemos quanto seria possível, a gente poderia fazer uma proposta. Mas quanto é possível? Quanto será preciso? Nós ainda não sabemos. Gostaria de pedir para que os vereadores votassem a favor. Gostaria de pedir para que o presidente da Câmara fizesse uma força-tarefa para que nós pudéssemos, aí protocolar um requerimento e poder exercer a fiscalização e sanar qualquer dúvida, né, que venha a pairar pela cidade de Hortolândia. Mas eu gostaria de pedir para que os vereadores votassem a favor desse projeto, porque nós estamos lidando com vidas. Se nós soubéssemos, eu tenho certeza que dos 19 vereadores aqui presentes, se soubesse que 1 bilhão ou 1 trilhão de reais poderia salvar uma vida,
eu tenho certeza que os 19 vereadores votariam a favor, porque quanto vale uma vida? Se nós pudéssemos, se nós tivéssemos o poder de salvar, né, vereador Seradorto? Mas nós não podemos, então nós temos que fazer todo o possível. E o possível está muito além do que a gente simplesmente ficar na rede social pedindo para ficar em casa ou pedindo para abrir o comércio. Porque quando a gente for para a rede social pedir para ficar em casa, a gente tem que ter empatia com o povo. A gente tem que entender como que o povo vive. Como que a gente vai pedir para a população permanecer em casa? Muitas vezes a gente sabe que a casa do perfil do brasileiro é uma casa pequena, uma casa quente, uma casa que não tem muito conforto, e a gente tem que entender que a gente está pedindo para aquela pessoa ficar em casa. Quando a gente pede para a pessoa não abrir o comércio, a gente tem que entender que o comerciante ele vive do recurso ali, das entradas diárias dele. Então é um momento que todo mundo está sofrendo, e nesta Casa de Leis não será diferente. Nós temos que estar preparados para tomar decisões. São decisões que nós temos que tomar com firmeza. Sou a favor da fiscalização, sou a favor, mas hoje o secretário veio aqui, esclareceu todas as dúvidas, abriu para todos os vereadores fazerem perguntas pertinentes ao projeto. Está aqui o projeto na Casa de Leis e eu voto a favor desse projeto. E gostaria de pedir para que os vereadores, os 19 vereadores, acompanhassem o voto. Que nós pudéssemos votar a favor e dar a oportunidade da Prefeitura de Hortolândia continuar em meio a essa confusão política, em meio a essa crise da saúde do Covid-19, lutando para salvar vidas. Muito obrigado, presidente. Senhores vereadores, projeto de lei 39/2020, continua a discussão. Não havendo vereadores, vá à votação. Vereador Ceral, peço desculpa, tá? Da sessão da Câmara, não ter avisado para o senhor. É que, igual o senhor falou ali na fala, aí, fecharam a sala dos vereadores, acabou não chegando. Mas eu mandei uma mensagem 8h19, que só acabou não vendo, tá bom? Próxima vez eu ligo para o senhor. Desculpa, tá bom? Ok, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria de tomar o meu voto. Eu fiquei ouvindo aqui a fala do nobre vereadores e quero dizer que o meu voto é que podemos dar, sim, recurso para que nós possamos, sim, ver cada dia mais essas pessoas sendo contidas, né, de saúde. O Covid-19, ele precisa da necessidade, então o meu voto é sim. Tá certo, vereador. Aprovado por 3 votos sim e 3 abstenção. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Discussão única do projeto de resolução 3 de 2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre os subsídios dos vereadores enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública no município, nos termos do decreto municipal 4.369, de 16 de março de 2020. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial, com pareceres favoráveis, substitutivo total de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Vai à discussão o substitutivo total ao projeto de resolução 3 de 2020. Está em discussão o substitutivo total ao projeto de resolução 3 de 2020. Não havendo vereadores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Projeto aprovado nos termos do substitutivo total da autoria da Comissão de Justiça e Redação por 16 votos sim. Não havendo mais nada a tratar, nessa sessão extraordinária encerra a presente sessão às 18h54.